Lucas, capítulo 20, versículo 20. E observando, mandaram espias que se fingissem justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do presidente. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? Olha só, então, esses homens aqui, eles se apresentaram até o Senhor Jesus, supostamente, com uma boa intenção. Eles até elogiaram, né? O Senhor é mestre, é reto, o Senhor é isso, é aquilo, mas por trás daquela pergunta havia uma malícia. Eles queriam, de alguma forma, incriminar o Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus respondesse assim: olha, não paga tributo a César, eu não concordo com isso, então eles levariam aquela informação para o governador e aquela informação iria prejudicar o Senhor Jesus. Se ele dissesse assim: tem que pagar os impostos, então eles fermentariam o povo, diriam: está vendo aí, ó, ele está a favor de César e contra vocês, que os impostos são muito altos. Então foi uma pergunta para deixar mesmo o Senhor Jesus em maus lençóis, mas ele sabiamente respondeu assim, e entendendo ele a astúcia, disse-lhes: por que me tentais? Mostrai-me uma moeda, de quem tem a imagem e a inscrição. E respondendo eles, disseram: de César. Disse-lhes então: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. E maravilhados, resposta, calaram-se. Então olha qual foi a resposta do Senhor Jesus: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, você deve cumprir a sua obrigação como cidadão diante dos homens e, acima de tudo, a sua consideração para com Deus. A pessoa que é cristã de verdade, ela procura andar correta com tudo. Sabemos que os impostos servem para quê? Para manutenção das coisas no país, serve para saúde e para tantas outras coisas. Infelizmente, nós não vemos isso. Porque se você for olhar para a situação do país, você fica assim: meu Deus, para onde está indo os impostos? A gente teve aí agora, recentemente, um desvio de 6 bilhões do INSS, não foi, pessoal? 6 bilhões. E chegou ao meu conhecimento que tem gente aplicando o golpe em cima do golpe. Ou seja, a pessoa lá foi afetada por esse desvio. Aí tem gente ligando e dizendo assim: olha, clica nesse link aí para a gente poder ver para você receber de volta que você perdeu. Olha só, então a pessoa já está lá mal e tem gente aproveitando essa situação para aplicar outro golpe em cima. Então o ser humano está cada vez o que, pessoal? Pior. E se a gente for olhar para isso, a gente fala assim: então eu não vou fazer mais minha parte, então, negativo. Quem está plantando o que é mal, um dia vai o quê? Vai colher. Você pode ter certeza, a colheita vai chegar para essas pessoas. A porta do reino de Deus só vai estar aberta para o justo, para aquele que vive na justiça, para aquele que vive de acordo com Deus, agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus e sendo justo diante dos homens. Aqui no livro, só voltar uma página, capítulo 19, é muito forte isso aqui.
capítulo 19, versículo 8. Olha o que diz. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então preste atenção aqui. Quem era Zaqueu? Quem sabe me dizer quem era Zaqueu? Sim, ele era chefe dos cobradores de impostos. Ele chefiava um grupo de cobradores de impostos. Cobrava impostos altíssimos, explorava as pessoas. Até que um dia Jesus entrou na casa dele. Todo mundo ficou indignado de ver Jesus entrando na casa de um ladrão, na casa de um cobrador de impostos. E naquele momento que Zaqueu estava com Jesus, ele se sentiu constrangido por tudo aquilo que ele havia feito. Naquele momento deve ter passado um filme na cabeça dele, e ele foi pensando em todas as coisas ruins que ele fez. Então, espontaneamente, ele disse para Jesus: Senhor, eu resolvo pegar a metade dos meus bens e dar aos pobres. Ali ele demonstrou amor para com o próximo. Até então, ele não amava as pessoas, ele explorava as pessoas. Mas quando ele teve o encontro com Jesus, ele passou a considerar o próximo. Quando a pessoa, ela realmente tem um encontro com Deus, ela passa a valorizar o ser humano. Você vê que o mundo de hoje está terrível, pessoal. Você vê que as pessoas estão tratando melhor um boneco do que um ser humano. Agora tem aí o bebê reborn. Chegou ao meu conhecimento que um casal está se divorciando e entrou na justiça para ver quem vai ficar com o bebê. A outra foi numa loja, deixou o bebê no balcão, o rapaz falou: aqui senhora, seu boneco. Ela: boneco não, meu filho. Olha só. E às vezes tem mágoa da mãe, não fala com a mãe, trata mal o pai, não respeita a própria família, mas trata um boneco como se fosse ser humano. É ou não é verdade? Reparta com o seu próximo. Qual é o maior bem que a gente pode dar para uma pessoa? É a palavra, é o Senhor Jesus. Domingo agora é o domingo da entrada no reino de Deus. Não vem para a igreja sozinho. Domingo, pessoal, não é dia de vir para a igreja sozinho. Traz um amigo, um parente, um convidado. Reparta, compartilhe, leve para outra pessoa aquilo que você tem recebido de Deus, que tem feito tanto bem para você. Então a primeira coisa forte, ele repartiu os bens com o próximo. E segundo, ele disse: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Aqui ele mostrou que ele conhecia a lei mosaica. A lei de Moisés dizia que se uma pessoa defraudasse alguém, ela deveria restituir. O que ele fez? Ele fez além. Ele restituiu 4 vezes mais. Ali ele mostrou que realmente ele estava arrependido do pecado que ele havia cometido. Ele se livrou de tudo aquilo que ele fez de errado. Quando a pessoa ela se converte ao Senhor Jesus, então aquilo que outrora fazia bem para ela, agora faz mal. Pastor, qual o sinal que uma pessoa se converteu? É aquilo que ela fazia de errado, que ela gostava, agora deixa ela constrangida. Por exemplo, tem músicas que eu ouvia antes de conhecer Jesus. Depois que eu conheci Jesus, eu falei: meu Deus, como é que eu pude ouvir essas coisas? Como é que eu pude colocar essas coisas para ouvir? Eu me senti constrangido. Tem lugares que eu frequentava que depois que eu me converti, eu não mais frequentei, porque eu me senti constrangido por aquele que eu carrego dentro de mim, que é o Senhor Jesus.
Tem amizades que eu tinha, gostava de andar com aquelas pessoas, mas depois que eu tive o encontro com Jesus, então eu me senti constrangido de andar com aquelas pessoas que só falavam em besteira, só falavam em coisas erradas. Tem coisas que eu via na internet, sozinho, que eu gostava de ver, mas depois que eu conheci Jesus, aquilo me fez me sentir mal, constrangido, e eu abri mão de tudo isso. Se você se diz convertido e se sente bem com o pecado, você é convencido, porque quem é convertido se sente constrangido com as coisas erradas. Quem é convertido não toca no que é de Deus, no dízimo. Como que a pessoa tem coragem de receber o salário dela e ela compra tudo, faz isso, faz aquilo, nem se sente com a consciência pesada de ter tocado naquilo que é de Deus? É sinal que ela ainda não é convertida. Ela é apenas o quê? Convencida. Porque quando a pessoa ela é convertida ao Senhor Jesus, certos lugares faz mal para ela. Eu lembro de uma senhora que falou, pastor, no aniversário aí de um parente meu, olha pastor, eu saí, fiquei 20 minutinhos, eu saí, pastor, não dá. É um ambiente assim que outrora eu ficava, mas hoje em dia eu não me sinto bem naquele lugar. Eu não me sinto bem com aquelas pessoas. Seja sincero, quem isso acontece com você também? Graças a Deus. Se você não levantou a mão, que não acontece, reveja a sua vida com Deus. Pese na balança. A nossa vida com Deus é a coisa mais importante. Versículo 9. E disse-lhe Jesus, hoje veio o quê? A salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então olha só, a porta do reino de Deus se abriu para ele. Cobrador de impostos, explorador, fez coisas terríveis, mas em um dia só, na presença de Deus, mudou a vida dele. Tem gente que está há 10 anos na igreja. Zaqueu só precisou de um dia para se converter, um dia para se voltar para Deus. Quanto mais pastores precisarão passar por esse altar, quanto mais conselhos de obreiro você vai precisar receber, quantas mais palavras, a mesma coisa você vai precisar ouvir. Minha mãe dizia, no ápice da tristeza, da revolta, ela dizia para mim, meu filho, eu já te falei isso 1000 vezes, vou repetir de novo. E muitos de nós, Deus está tendo que repetir a mesma coisa, porque nós ainda não assimilamos. Sejamos como Zaqueu, que no primeiro dia de igreja se converteu. Primeira pregação de Jesus, ele mudou. Que não precise 10 palavras, 20 pregações. Um dia com Jesus é suficiente. De repente você está aqui hoje pela primeira vez. Você é um Zaqueu, ou uma Zaqueia. E Deus trouxe você aqui hoje. Talvez você é uma pessoa que diz assim, olha pastor, eu nem sou digna. Zaqueu também não era digno, mas Jesus salvou ele. E ele vai te salvar nesse momento.